Shalom Adonai, queridas amigas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual horário você vai se deparar com essa mensagem, mas eu tô aqui para compartilhar com vocês uma palavra para essa semana, né? Para nossa semana, digamos assim, a primeira semana inteira de janeiro, né? Já que na semana passada iniciamos a semana numa quarta-feira. Essa segunda-feira, primeira segunda-feira do ano de 2025, e eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida que o Senhor tem falado ao meu coração há alguns dias. E, bem, nós da Escola Mulheres Moldadas estamos debaixo de uma palavra esse ano, que a palavra é Somos Odres. O Senhor está trabalhando em nós para recebermos o vinho novo, porque o vinho novo ele é certo. O vinho novo, ele é real, ele já está decretado para ser derramado sobre a minha e a sua vida, não é algo que Deus ainda vai fazer, não. Já tem isso para mim e para você, mas a condição do odre, ela determina o derramar do vinho. Então, a condição do odre, ela precisa ser analisada. E dentro dessas condições, eu estava pesquisando na Bíblia, né, lendo e mergulhando em textos que falam sobre odre, e eu me deparei lá no comecinho da palavra de Deus, lá em Gênesis, com uma citação do odre, e aquilo me chamou muita atenção. Eu estou falando do texto de Agar, de Abraão. Só para vocês entenderem um pouco, né, esse contexto, quero ler com vocês um texto de Gênesis 16, e aí a gente conversa sobre isso. 2 textos, na verdade, nós vamos fazer a leitura. Nesse primeiro momento eu quero ler Gênesis 16 a partir do verso 7, que diz assim: O anjo do Senhor encontrou Agar no deserto, perto de uma fonte de água, junto à estrada para Sur, e perguntou: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde vai? Estou fugindo de minha senhora Sarai, respondeu ela. Então o anjo do Senhor disse: Volte para sua senhora e sujeite-se à autoridade dela. E acrescentou: Eu lhe darei tantos descendentes que será impossível contá-los. O anjo do Senhor também disse: Você está grávida e dará à luz a um filho. Dê a ele o nome de Ismael, pois o Senhor ouviu seu clamor angustiado. Seu filho será um homem solitário e indomável, como um jumento selvagem. Levantará o punho contra todos, e todos serão contra ele. Sim, ele viverá em franca oposição a todos os seus parentes. Então Agar passou a usar outro nome para se referir ao Senhor que havia falado com ela. Chamou-o de Tu és o Deus que me vê, ou Jeová Roi, pois tinha dito: Aqui eu vi aquele que me vê. Por isso, aquela fonte que fica entre Cádiz e Bered recebeu o nome de Bir Lai Roi. Bem, o que está acontecendo aqui, né, nesse texto, nesse momento da história? No capítulo 16, já há uma promessa, Deus já vem feito promessas no capítulo 15, o Senhor desde o capítulo 12, o Senhor vem falando com Abraão, dizendo: Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação, você vai ter descendentes incontáveis, enfim, Deus já vem fazendo essa promessa a Abraão. Só que chega no capítulo 16, Sarai, na época, aqui ainda não ocorreu a mudança do nome deles, então ainda é Abrão e Sarai. Sarai, ela começa a se culpar, porque ela olha para si, ela já é idosa, ela já não, o ventre dela sempre foi estéril e agora ela já não tem mais o costume das mulheres, né, como diz alguns textos bíblicos. O que é esse costume? O ciclo menstrual. Sarai entrou na menopausa, então, cientificamente falando, humanamente falando, ela não poderia ter filhos. E aí o que acontece? Sarai, ela tem uma ideia que era algo costumeiro na época, das mulheres que não podiam ter filhos pegarem as suas servas e darem a seus maridos para que tivessem filhos através delas. Sarai resolve fazer isso. Sara tem essa escrava, Agar. Quando Agar entra nessa história, quando eles chegam em Canaã, mas está uma fome terrível ali, e eles descem para o Egito. Agar vem dali, vem desse momento,
do momento em que Deus tinha falado para Abraão se estabelecer em Canaã, Abraão não busca a direção do Senhor para onde ele tem que ir, já que está com uma fome terrível sobre a terra de Canaã, e por ele mesmo ele decide ir até Canaã, até o Egito, desculpa. Ele decide ir até lá. Chegando lá, ele mesmo diz para Sarai: Sarai, não fala que você é minha esposa, porque você é muito linda, nós não conhecemos o costume da terra, é capaz dos homens olharem para você, te desejarem e vão me matar para poder ficar com você. Então diga que você é minha irmã. Só que Deus intervém na história e traz uma praga, uma peste sobre a casa de Faraó, que tinha tomado Sarai como sua esposa. E então Faraó despede, manda embora Abraão, Sarai e todo o povo que estava ali com ele e dá muitos bens para Abraão. Dá servos e servas. E uma dessas que foi entregue foi Agar. E agora a gente chega no capítulo 16 e Sara está olhando para sua serva mais próxima. Com certeza Agar era uma serva doméstica, era uma serva que estava dentro da tenda de Sarai. E aí ela olha e fala assim: não, Abraão, deita-se com Agar no meu lugar, porque quem sabe a gente não consegue ter uma família através dela. E o texto vai nos dizer que quando isso acontece, Abraão toma Agar como sua esposa, né? Se deita com ela, tem relações com ela, não como sua esposa, mas ele se deita com ela. E ela engravida. E o texto vai nos dizer que quando ela se acha grávida, ela começa a desfazer, ela começa a desprezar Sarai. Afinal de contas, agora é uma escrava que está grávida do seu senhor. Então, talvez na mente humana de Agar, se passou assim: eu sou melhor do que Sarai. E ela começou a desprezar a sua senhora. Sarai foi reclamar com Abraão. Disse: Abraão, essa tua serva aí, desde que engravidou, tá me desprezando. E Abraão, ele joga a bomba na mão de Sarai, dizendo: ó, a serva é tua, faz o que você quiser. E o texto vai nos dizer que Sarai, ela começou a tratar tão mal Agar, que Agar decidiu fugir. E aí chega nesse texto onde nós lemos. Agar, ela foge para o deserto. Grávida, ela foge para o deserto. E ela vai parar nessa entrada aí da região de Sura, onde tem um poço. E ela tá parada bem ali no poço. Prestem atenção nesse detalhe, porque vocês vão entender daqui a pouco. Ela para ali no poço. Ok, um anjo do Senhor, e aqui, se nós formos fazer uma análise teológica, não é o meu propósito agora, mas só para você entender, esse anjo do Senhor é o próprio Cristo. É uma manifestação de Deus na terra, aquilo que a gente chama na teologia de teofania. É quando Deus se manifesta na terra. Todas as vezes que Deus se manifestar na terra é Jesus Cristo. Então o anjo do Senhor é Jesus. E Jesus, ele se apresenta a Agar, o anjo do Senhor se apresenta a ela dizendo assim: Agar, serva de Sarai. Olha que interessante. Deus sabia exatamente quem era Agar. E Agar não era uma mulher livre. E aí tem algo que eu quero te dizer. Você só pode ter aquilo que você é livre. Se você não é livre de questões materiais, se você é uma pessoa muito apegada ao material, você não vai poder ter isso. Porque senão vai se tornar um senhorio sobre a sua vida. Se você não é livre no que seja, se você não for livre, você não pode ter. Deus não vai te dar, porque você não é livre disso ainda. E Deus está relembrando Agar: Agar, você tem um dono. E ele fala: Agar, serva de Sarai, de onde vem, para onde vais? E Agar explica a situação: olha, eu estou fugindo da minha senhora porque ela me tratou muito mal. E o anjo vai falar assim: volta. Sabe por que o anjo fala volta? Porque tem situações que, por mais que nos humilharam, por mais que foi complicado, por mais que foi difícil, a gente precisa fazer o caminho de volta para consertar. O Senhor, ele não começa uma promessa sobre as nossas vidas debaixo de algo que estava errado, debaixo de algo que a gente fez de maneira incorreta. O Senhor não faz isso. O Senhor, ele só nos leva adiante em sua promessa quando nós estamos livres. E então, Deus dá essa ordem a Agar, mandando ela voltar. E ela volta, né? Só que antes dela voltar, o texto que nós lemos diz que Agar, ela muda o nome daquele lugar. Depois que ela se encontra com Deus, ela muda o nome daquele lugar. O texto nos diz que ela vai dizer assim que ela deu um outro nome para se referir ao Senhor que havia falado com ela. Ela vai chamar o Senhor de Jeová Roi, o Deus que vê, o Deus que me vê. E olha que lindo, ela vai dizer assim, ó: aqui eu vi aquele que me vê. Olha que lindo, que incrível isso. Se fosse para eu dar um tema
para essa nossa conversa hoje, eu chamaria de emancipação. Porque é isso que Deus está fazendo com Agar. A partir desse momento, a partir do momento que ela se vê grávida de Ismael, Deus ele começa um processo para emancipar Agar. Emancipar do quê, Rose? Emancipar Agar da fé de Abraão e de Sarai. Porque até então, imagina, é uma egípcia, tinha vários outros deuses, adorava vários outros deuses, e agora ela está diante do Deus que a vê. E ela declara isso: aqui eu vi aquele que me vê. E então ela coloca um outro nome naquele lugar. Ali inicia-se o processo de emancipação de Agar. E eu quero te dizer que eu e você também precisamos passar por esse processo de sermos emancipados da fé do outro. O Senhor, ele tem riquíssimas promessas para mim e para você. Ele tem vinho novo para derramar sobre nós. Só que ele não vai derramar enquanto eu e você estivermos dependentes espiritualmente dos outros. Enquanto eu depender espiritualmente dos meus pastores, dos meus líderes, eu não estou falando que você tem que andar independente, não. Eu estou falando de dependência espiritual. Sabe a dependência emocional? Aquela dependência doentia, aonde eu preciso sempre do outro perto de mim, eu preciso da afirmação do outro, eu preciso de uma palavra do outro, eu preciso de uma orientação do outro. Pois bem, isso também acontece na nossa vida espiritual. Quantas vezes eu só faço porque o outro está fazendo? Eu só faço um jejum porque foi estipulado na igreja. Eu só oro porque o meu pastor mandou eu orar. Eu só leio a Bíblia porque na igreja estão lendo. Nós precisamos ser emancipadas disso. Você precisa caminhar em liberdade por aquele Deus que te vê, que sabe quem você é. Você precisa ter esse despertar, essa emancipação. Precisamos ser livres. Eu não posso caminhar, eu não posso ter grandes experiências com Deus se eu estiver dependente espiritualmente de outros. Entende? Deus começa esse processo com Agar. E como ele começa? Fazendo uma promessa a ela. Dizendo, olha, a tua descendência também vai ser incontável. A mesma promessa feita a Abraão, praticamente. A tua descendência vai ser incontável, Agar. Volta. Volta porque eu estou em um processo com você. Bem, passa-se alguns capítulos. No capítulo 21, a gente tem o nascimento ali de Isaac. E quando Isaac nasce, porque ele é o filho da promessa, Ismael, lembra o que o Senhor disse para Agar? Agar sabia muito bem o temperamento do seu filho, Agar sabia muito bem quem era o seu filho, porque Deus tinha feito essa promessa a ela. O seu filho, o texto vai dizer que ele vai ser um homem solitário. Deus está falando. Ele vai ser contra todos e todos vai ser contra ele. Ele vai ser indomável. E já logo na infância, porque aqui Ismael tem por volta de 14 anos mais ou menos, Ismael já demonstra isso, porque na festa que está dando ali pelo desmamar de Isaac, Ismael começa a ter essa conduta e começa a tratar mal Isaac, a zombar de Isaac. Sara vê aquilo, não gosta. E aí Sara vai falar para Abraão, ó, manda embora esse teu filho, essa tua serva e a mãe dele, porque eu não quero que ele esteja aqui junto com meu filho, que ele cresça junto com meu filho. Abraão não gosta muito dessa palavra a princípio, porque afinal de contas Ismael é o filho dele. Só que Deus confirma essa palavra a Abraão, dizendo, olha, eu sou com Ismael, manda ele embora. Eu tenho uma emancipação para Ismael e Agar. Eu já comecei isso. Você precisa deixar ele ir. E eu confesso para as irmãs que eu sempre tive uma dificuldade nesse texto, no sentido dessa despedida. Porque o texto vai nos dizer, no capítulo 21, que Abraão manda Agar embora. No verso 14 vai dizer que ele pega pão e um odre de água. Aí entra o odre. Pega um odre de água e entrega para ela. E todas as vezes que eu li, eu fiquei pensando, poxa, mas Abraão é rico. Abraão, ele tem muitos bens. Abraão, ele tem muita propriedade. Ele é um homem rico. Por que ele só deu um odre de água e alguns pães? Por que ele podia ter sido mais generoso? Eu sempre questionei isso. E eu nunca tive essa clareza como eu estou tendo agora. É o processo de emancipação. Tem pessoas que a gente olha e fala, poxa, ela podia ter sido mais generosa comigo. Ela podia ter me dado mais. Ela podia ter me dado mais atenção. Ela podia ter me dado mais tempo. Ela podia ter me dado mais tempo de mesa. Ela podia, porque ela tem isso para dar. Só que no processo de emancipação, Deus não permite. Foi o que Deus fez com Abraão. Abraão,
despede. E Abraão despediu e deu só aquilo. Por quê? Porque Deus precisava se emancipar Agar da fé de Abraão. Porque Agar já tinha tido uma primeira experiência, já tinha visto Deus falar com ela. Aqui eu vi aquele que me vê. Agar, ela pôde entender, não é o Deus de Abraão, é o meu Deus também, ele está me vendo. E agora ela precisava ser emancipada totalmente dessa fé e dessa dependência de Abraão. E então ela sai, e o texto vai nos dizer, no capítulo 21, a partir do verso 14, dessa despedida, que chega um momento em que a água acaba. Claro, era só um odre de água. A água acabou. Talvez os pães também tivessem acabado, não sei, o texto nos fala, frisa bastante acerca da água, por quê? Lembra lá do capítulo 16, quando Agar, ela tem a sua primeira experiência, vamos dizer assim, com Deus, nesse processo de emancipação, ela está perto de um poço, ela está perto de uma fonte de água. Então aqui a água acabou, aquela fonte lá do começo, acabou. Chega aqui e acaba ela. Por quê? Porque lá era Agar, serva de Sarai. Era Agar que era escrava. E aqui Deus está emancipando totalmente Agar, dizendo, agora você é livre para viver intensamente as minhas promessas. Não na dependência de outros, mas naquilo que eu tenho para você. E eu quero declarar essa palavra sobre a sua vida. Talvez você chegou num momento da sua vida que você fala, Senhor, parece que acabou. Parece que as pessoas, elas poderiam ter me dado mais, o pastor poderia ter me dado mais atenção, a pastora poderia ter caminhado mais comigo, a líder de mulheres podia ter mais tempo de mesa comigo. Sim, tudo isso poderia ter acontecido. Só que é Deus te levando ao nível de emancipação e dizendo para você, agora é tempo de você receber água. Você já recebeu lá no começo. No começo você estava do lado de um poço. Quando Deus falou com Agar a primeira vez, ela estava do lado de um poço e agora ela só tem um odre. Só que olha que lindo, o texto nos diz que Ismael começa a chorar, porque com certeza ele já tem uns 14 anos de idade, ele já tem noção do que está acontecendo ali, ele sabe que eles estão desamparados, humanamente falando, e que eles vão morrer ali, porque eles não têm mais o que fazer. Estão sem água, estão num deserto, então, com certeza, Ismael, ele tem essa consciência, talvez um pouco imatura ainda, mas já tem essa consciência. E Agar, adulta, tem uma consciência ainda maior, então ela se distancia do seu filho, porque ela não quer ver ele morrer. E o texto nos diz que quando ela está distante dele, chorando, o anjo do Senhor aparece novamente. Olha que lindo! O texto nos diz no verso 17 do capítulo 21. Mas Deus ouviu o choro do menino e do céu o anjo de Deus chamou Agar. Que foi Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar dali onde ele está. Olha que interessante. Aqui ele fala que foi Agar. Lá no capítulo 16 é Agar, serva de Sarai. Olha a emancipação acontecendo. Eu quero declarar isso sobre a sua vida. Você pode estar no deserto, você pode estar chorando, pode estar achando que a água do seu odre acabou, mas eu quero te dizer que Deus está te levando para um nível de emancipação, porque Ele te chama pelo teu nome, Ele não te chama mais pelo que você fazia. Não é a Rose pastora, não é a Rose líder de mulheres, não é você líder de mulheres, diaconisa, pastora, missionária, eu não sei qual é o título que você leva. O Senhor nos emancipa disso e Ele nos leva a um nível muito maior, Ele nos chama pelo nome, dizendo, por que você está com medo? O Senhor está ouvindo o teu clamor, Ele está ouvindo o teu choro, Ele está ouvindo a sua necessidade. Deus, Ele leva Agar a uma emancipação. E aí olha o que é lindo. Depois que Deus fala com Agar, depois que Deus reafirma a promessa, porque vai dizer, olha, você não vai morrer, porque eu vou fazer uma grande nação, descendentes, uma grande nação do seu filho. Deus reafirma a promessa com Agar. Depois disso, o texto nos diz que os olhos de Agar são abertos e ela vê um poço. Porque o Senhor tem água nova para derramar sobre nós, o Senhor tem água abundante sobre as nossas vidas. Esse vinho novo que o Senhor tem para mim, para você, pode parecer que agora acabou, pode parecer que a gente não tem, porque de repente nós estávamos numa dependência tão grande do vinho do outro, do derramar do outro. É maravilhoso as palavras que vêm do altar,
Quando Deus usa os nossos pastores para falar conosco no altar, isso é lindo. E precisamos estar submetidos a isso, mas entenda algo. Tem poço aí na sua casa. Tem poço aí no seu quarto. Tem poço aí na beira da sua pia, quando você está lavando louça. O Senhor quer te levar a esse nível de emancipação, minha irmã. Ele quer te levar a esse nível de relacionamento com Ele. Um nível onde Ele te chama pelo teu nome. Quando Ele te chama, os seus olhos se abrem. Sabe por que Agar viu o poço novamente? Porque lá no começo era do lado do poço que ela estava. Era do lado de uma fonte de água que ela estava. Ela nunca deixou de estar do lado da água. Deus nunca deixou faltar água para Agar. Só que ela precisava ser emancipada. Entenda isso. O Senhor nunca deixou faltar provisão, sustento, recursos para sua vida. Você só precisa se emancipar. Deixa o Senhor te levar para esse lugar onde é só dele e seu. Onde não tem mais ninguém no meio do caminho, onde não tem mais ninguém, não tem filho, não tem esposo, não tem pastor, não tem líder. É só você e ele. Deixa ele te levar para esse lugar. Sabe? Agar, ela enche o odre, né? Enche a vasilha de couro novamente, dá de beber um menino e caminha. Porque é isso que o Senhor quer fazer comigo e com você. Existe emancipação no reino do Espírito para mim e para a sua vida. Estamos debaixo dessa palavra e eu oro em nome de Jesus e declaro que essa semana, começou ontem no domingo, né? Mas hoje numa segunda-feira, essa semana você vai viver essa emancipação. Seus olhos serão abertos, mesmo que você esteja chorando no deserto como Agar. Os seus olhos serão abertos e você vai ver o poço que nunca deixou de estar perto de você. Nunca. Sempre esteve à sua disposição o poço. Mas talvez por estar presa a alguém, por estar presa a pessoas, a títulos, a cargos, enfim. Eu não sei o que você está presa, mas talvez por estar presa você não conseguiu ver a profundidade dessas águas. Mas o Senhor, Ele te leva a uma emancipação. Você vai chorar, vai estar no deserto, mas o poço sempre vai estar disponível para você. Amém? Que você possa meditar sobre essa palavra, que o Espírito Santo possa continuar falando ao seu coração. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus e até nosso próximo encontro.